Fala, vôlei fã! Estamos de volta para o 8º episódio da segunda temporada de Brazucas pelo Mundo. E pelo que conversamos aqui nos bastidores, hoje uma edição caprichada, porque tem brazucas aos montes e até em ligas que pouco falamos por aqui durante esse início de temporada. É isso mesmo, seu Bruno? Tudo bem? É isso, Daniel. Tudo bem? Grande abraço a você, aos nossos amigos. Mais um Brazucas quentinho saindo do forno e só notícia boa. Se você quer notícia ruim, vai para outro lugar, porque aqui é só notícia boa, claro, né? A gente não vai falar só de vitórias, mas na sua maioria, boas vitórias, desempenhos individuais melhores ainda. Olha, se eu fosse você, não perdia mais esse vídeo do Brazucas e ficava conosco até o final desse conteúdo. Então, tenho o prazer de começar, meu amigo. Pelas nossas contas, você está em vantagem, 7 países a 6. Então, você tem o direito de começar. Beleza, Daniel. Começo logo com clássico na Grécia. Sexta rodada por lá, vitória do Panathinaikos sobre o Olympiacos, 3-2. Uma grande atuação do central Lucas Rangel, 13 pontos, 3 deles de bloqueio e 67% de aproveitamento no ataque, rodando 10 das 15 bolas que ele recebeu. Essa vitória levou o Panathinaikos para a terceira posição na tabela e acabou empurrando o Olympiacos para o segundo lugar. O novo líder do Gregão é o PAOK. O Offi do ponteiro Rodrigo Ruiz jogou em casa contra o Foinicas Siru e acabou derrotado por 3-0. O brasileiro fez apenas 2 pontos, mas ajudou bastante no fundo da quadra, com 63% de eficiência na recepção. O Offi aparece na 8ª colocação na tabela, com uma vitória em 6 jogos, Daniel. Já que você começou pela Grécia, eu mudei aqui o meu roteiro. Eu vou começar pelo Chipre, que não fica muito longe. Grande atuação do ponta Gabriel Andrade no campeonato cipriota. O Brazuca marcou 24 pontos na vitória do Nea Salamis sobre o Enosis, 3-1 de virada. Ele teve um aproveitamento de 58% no ataque, além de terminar com 74% de positividade no passe. Na temporada passada, o Gabriel foi muito citado pelo Bruno por conta da participação no Sporting Clube de Espinho. É isso, né, Bruno? É isso. São 2 clubes em Espinho e eu me lembro de falar bastante mesmo do Gabriel Andrade. Vou para a Suíça agora e o Genebra segue voando, viu? Vitória por 3-0 em casa sobre o Schonen Verde. 15 pontos para o ponteiro Felipe Ramé, com 2 aces e 1 bloqueio, e o mesmo aproveitamento no ataque e na recepção, 55%. O Genebra lidera o campeonato suíço com 20 pontos, são 7 vitórias e 1 derrota. Na Copa do Mundo deu nós também, né, Daniel? 1-0 gol do Casimiro. É isso. Vou dar uma passadinha pela Romênia, a Líbero Tácia. Tentei colocar alguns clubes dela aqui, ex-SESI Bauru, ex-Osasco, ex-Praia, ex-Minas. Tem mais vários outros e muitos clubes brasileiros que a Tácia defendeu. Ganhou mais uma vez e ela foi muito regular pelo Dinamo Bucareste. 65% de positividade no passe, ela não cometeu nenhum erro no fundamento na vitória por 3-1 sobre o CSM Bucareste. Vocês vão ouvir Bucareste em vários times aqui, quase todos os times são da capital e aqui 2 deles são um exemplo. Na Liga Masculina, e aí uma notícia não muito boa, o central Vitor Hugo sofreu um estiramento no redondo maior. Deve ficar afastado do Rapid Bucareste, outro time de Bucareste, por cerca de 15 dias. Melhoras ao Vitor e que ele possa voltar voando para o restante da Liga Romena, Bruno. É isso, mandar boas vibrações aí para o atleta brasileiro, então. Agora eu passo pela Bélgica, Daniel. 7ª rodada por lá, vitória em casa do NAC Roeselare por 3-0 sobre o Tecton Arrel. Central Maicon Leite fez 6 pontos, 2 no bloqueio e 1 ace. Terminou a partida com 75% de aproveitamento no ataque, rodando 3 das 4 bolas que ele recebeu. O Roeselare lidera com campanha praticamente perfeita. São 17 pontos, 6 vitórias em 6 jogos. Eu avisei que só tinha notícia boa aqui, 75% de aproveitamento no ataque, é liderança, olha, e tem mais coisa boa vindo por aí, Daniel. Vou emendar com mais uma boa aqui, então. Turquia, o Bursa segue em boa fase no campeonato turco masculino. O time do levantador Murilo Hadic está em 3º lugar após a vitória sobre o Tokat, 3-0. Foram 3 pontos marcados pelo Brazuca, sendo 1 no bloco e 2 no ataque. O Bursa soma 21 pontos, 5 atrás dos líderes Halkbank e o Ziraat Bankart. Mostra que o time está bem porque a gente não falou de Fenerbahçe, não falamos de Galatasaray, não falamos de Akaspor. São times que sempre estão na disputa das primeiras posições e o Bursa se meteu ali em 3º lugar. É lógico, vai ter muito confronto direto com esses grandes ainda,
mas faz uma belíssima campanha até aqui o time do Murilo Hadjic. Vou para a Alemanha agora, 8ª rodada, vitória do Erching, do ponteiro Thiago Vanoli sobre o Königswuster por 3-1. O Vanoli contribuiu com 7 pontos e uma eficiência de 67% na recepção, além de ter virado 5 das 10 bolas que ele recebeu. O brasileiro foi decisivo, pois o Erching abriu 2-0, perdeu a terceira parcial e só então o Vanoli foi o titular. Com essa vitória, o Erching ocupa agora a 4ª posição, são 4 vitórias em 7 jogos, somando 13 pontos. Bom, estou vendendo tanto aqui o peixe das boas notícias, Daniel, mas já aviso que na minha próxima parada, aí sim as notícias não são tão boas, não. A minha agora, eu vou dizer que ela é um pouco inusitada, mas vamos em frente. Polônia. O Radom, do ponta Maurício Borges, fez uma mudança atípica no comando do time para o restante da Plus Liga, o campeonato polonês. A diretoria transformou o levantador Paweł Wójcicki, eu pedi até ajuda aos universitários para não falar o nome errado dele aqui, Paweł Wójcicki, se transformou no treinador. Então o cara até outro dia era o levantador e agora assume a posição de treinador do time, depois da demissão de um velho conhecido nosso aqui, Bruno, Jacek Nawrocki, lembra dele? Foi demitido do Police, foi demitido da seleção polonesa feminina. Está somando demissões o seu Nawrocki e agora soma mais um. Então o Maurício Borges, que tinha um levantador ao lado, agora tem um ex-levantador técnico no banco de reservas. Na competição no geral, a principal notícia da última semana foi a primeira derrota do Jastrzębski Węgiel, do Marcelo Mendes e do Henrique Furtado, após 11 vitórias seguidas. O time segue na liderança, mas agora não mais invicto, Bruno. Informações curiosas, realmente, vindo da Polônia. Eu vou passar agora pela República Tcheca e as dificuldades de Brno e Pribram continuam. 13ª rodada, o Brno perdeu em casa para o Lviv por 3-1. O oposto Caio Fazanha marcou apenas 7 pontos, terminou a partida com 32% de aproveitamento no ataque. O Pribram também perdeu em casa 3-2 para o Budějovice. O ponteiro Igor Ceará foi o maior pontuador da equipe derrotada, com 16 acertos, sendo 2 de bloqueio e uma partida na recepção que beirou a perfeição. Atenção, hein? 93% de eficiência no fundo de quadra. Parabéns aí ao Igor Ceará, mesmo com a derrota, né? Aí dando uma olhada na tabela, o Pribram é o vice-lanterna. São 8 pontos, apenas 2 vitórias em 12 jogos. O Brno é o 9º colocado, com 12 pontos, Daniel. Já que você falou de extremos de tabela, aqui eu vou para um completo outro extremo na Itália, invencibilidade e liderança mantidas pelo Perugia, o italiano masculino. Vitória no último fim de semana sobre o antigo Latina, agora te externa por 3-7-1. Leon, maior pontuador com 23 pontos e 72% de acerto no ataque, viu, seu Bruno? Ninguém viu o polonês nesse jogo. O Flávio jogou 2 sets e anotou 2 pontos. Estou muito, mas muito curioso para ver em loco, a partir de semana que vem, esse Perugia jogando no Campeonato Mundial de Betim. Os brasileiros terão trabalho com esse time aqui, viu, Bruno? Segunda divisão na Itália é uma grande atuação do oposto Wagner. Foram 25 pontos, 4 deles no saque. Infelizmente, uma atuação que não impediu a derrota do Lago Negro para o Livenza no tie-break de virada. O brasileiro fez a sua parte, mas o time não conseguiu vencer na última rodada da A2 italiana, Bruno. Meu negócio agora é a Península Ibérica, viu, Daniel? Começando pela Espanha, Superliga Feminina, o líder, né, o Las Palmas Gran Canaria, jogou em casa, mas sofreu para vencer a 8ª em 9 jogos, 3-2 sobre o Chieli, por 15-13 no quinto set, hein? 6 pontos da central Adrívio Vert, 2 deles no bloqueio e 50% de aproveitamento no ataque, botando no chão 4 das 8 bolas que ela recebeu. No masculino, o líder também venceu, mas sem surpresas, viu? O Guaguas, do levantador Paulo Renan, fez 3-0 no Teruel. Foi a 9ª vitória em 9 jogos e apenas 2 sets perdidos em toda a competição. Situação completamente inversa vive o Santanderina, do ponteiro Rafael Marcarini. A equipe perdeu a 9ª em 9 jogos e segue na lanterna. O Marcarini fez 6 pontos, com 55% de eficiência na recepção. Na segunda divisão, um grande resultado para o Cisneros Tenerife, do ponteiro Eric Costa. Vitória fora de casa sobre o Dumbria por 3-0. Esse triunfo levou a equipe do brasileiro para a liderança do Grupo A, com 7 vitórias em 8 jogos. O Eric fez 9 pontos na partida, um deles no bloqueio, e teve uma eficiência de 53% no passe e 47% no ataque. No Grupo C da segundona espanhola, o San Roque, do levantador Gustavo Nicomedes,
acabou derrotado fora de casa pelo Tarragona, 3-2. 4 pontos do Nicomedes, em 3 deles no saque. O resultado fez com que o San Roque perdesse uma posição na tabela, caindo do 2º para o 3º lugar. Já já eu volto para encerrar minha participação, claro, falando da Liga Portuguesa. Aqui eu vou encerrar a minha participação falando do campeonato francês. Chaumont e Tours, líderes do campeonato, se reabilitaram na competição. O time do líbero Tales derrotou o Aragon D7, 3-1, com o selecionável brasileiro terminando com 50% de assento no passe. Já a equipe de Abuba, João Rafael e Aracaju fez 3-1 no Turcoan, com o oposto canhoto sendo MVP e maior pontuador com 22 pontos, seguido justamente pelo ponteiro e pelo central brasileiros, 16 e 11 pontos respectivamente. O João Rafael ainda terminou com 70% de positividade no passe, enquanto o Aracaju teve 73% de efetividade no ataque. Quem também está bem no campeonato é o Nantes, com 23 pontos do oposto Shizoba, derrotou o Toulouse, também por 3-1, assumindo o 3º lugar no campeonato francês. Já o atual campeão, Montpellier, Thiaguinho, Leozinho, segue em recuperação, chegou a ser lanterna do campeonato, somando uma vitória em sets diretos diante o Cambrai. Quem também vem em boa fase é o Narbonne, do Danilo Gelinski, tendo vencido o Nice por 3-0 na última rodada. O que não falta na França é brasileiro fazendo bonito, viu, Bruno? Muito legal, muito legal. Ainda bem que a gente avisou, né, que as notícias eram boas e a França é uma prova disso. Bom, para encerrar então, Portugal, 10ª rodada, boas vitórias dos rivais Sporting e Benfica. Os encarnados venceram em casa o São Mamed, 3-0. Destaque para o central Tales, com 10 pontos, 3 de bloqueio, 1 no saque, um aproveitamento de 75% no ataque. O ponteiro Japa contribuiu com outros 5 pontos e a já conhecida qualidade na recepção, 67% de eficiência. Os Leões jogaram fora de casa e também venceram por 3-0, superando o Santo Tirso. 4 pontos do levantador Thiago Gelinski, 2 no saque e outros 2 no bloqueio. Com relação à tabela, o Sporting é o 5º colocado, 7 vitórias e 3 derrotas. O Benfica aparece em 3º, 8 vitórias e 2 derrotas. A liderança do portuguesão é do Fonte Bastardo, que segue invicto, meu amigo Daniel. Que bela passeada pelo mundão do vôlei. Lembrando que essa semana, se você terminou com Portugal e eu terminei com França, tem um glorioso Tours e Benfica pela Champions League. Então, moçada, fiquem atentos. Teremos muitas e muitas notícias com a Champions League em andamento nessa semana. E a gente vai voltar para dar essas informações para vocês na próxima terça-feira. Vocês podem entrar no WebVôlei, que a gente vai estar acompanhando vários desses principais jogos. Porque esse mundo do vôlei não para, não. Essa tal de Copa do Mundo não interferiu em nada aqui, não. A gente estava aqui batendo as escalas, o que ele tem de jogo para narrar e o que eu tenho de jogo para cobrir aqui de Superliga durante a Copa do Mundo é uma grandeza, senhoras e senhores. Então, a gente agradece mais uma vez por vocês terem ficado conosco até o fim desse vídeo. Sempre às terças-feiras, eu e o Bruno estaremos de volta com atualizações dos Brazucas por esse mundão. E vocês encontram o Bruno aí no canal Vôlei Brasil a semana inteira narrando o jogo. E vocês podem voltar aqui no www.webvôlei.com.br para acompanhar as notícias dos Brazucas jogando por esse mundão. Seu Bruno, obrigado mais uma vez, amigo. Obrigado a você, Daniel. Um agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM e muito obrigado a você. Não esqueça do like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Boa semana, Daniel. Valeu, moçada. Um abraço.